Esse primeiro vídeo, ele tem como objetivo montar o setup do que a gente vai utilizar para trabalhar com contratos inteligentes. Então essa primeira parte, ela tem como objetivo a instalação da blockchain e a gente vai fazer alguns testes também para ver o funcionamento dela. Então a gente vai criar carteiras, que é necessário para transferência de fundos, e para fazer um deploy do contrato inteligente na rede. E vai brincar um pouco com o console, o GEF, que é o console para se trabalhar com Ethereum, e fazer transferências de fundos. A gente vai criar duas contas e vai transferir os fundos entre elas. Então, nesse primeiro momento, a gente vai fazer a instalação da blockchain, mostrar como inicializa ela e ver ela já funcionando na prática, né? Ainda não tem nenhuma aplicação rodando, mas esse primeiro momento é para deixar ela funcionando. Então, aqui no caso eu vou estar utilizando o Ubuntu, mas qualquer sistema que utilize, seja criado em cima da distribuição Debian, né, que utilize ali o apt-get, ele vai funcionar. Então, Kali, por exemplo, vai estar servindo. Então, nesse primeiro momento a gente vai fazer a instalação desse pacote base, que é ele que vai gerenciar as bibliotecas. Senão a gente ia ter que fazer o uso de modificar arquivos físicos e tudo mais. Então a instalação dela, provavelmente para quem já utilizou alguma coisa dentro do Ubuntu já tem ela, mas só a fim de verificação a gente vai instalar ela. Aqui no caso eu já tenho. E aí é com ela que a gente vai poder adicionar a biblioteca, a fonte onde o programa Ethereum vai estar, né? Porque se você tentar instalar o pacote Ethereum, ele não tem por padrão no Ubuntu. Então é necessário você adicioná-lo aqui pelo meio do PPA. E aí ele vai pedir a confirmação de se você realmente quer instalar esse aplicativo. E aí após a confirmação, podemos instalar a Ethereum. Então após a adição da fonte da onde a Ethereum vai estar, a gente faz uma atualização no sistema para garantir que de todos os pacotes necessários estão atualizados. E após essa atualização, a gente pode instalar Ethereum. Normalmente utilizando o apt-get. Pronto. Como vocês podem ver, com a instalação do pacote Ethereum, ele vem dois principais programas juntos, o Geth e o Puppet. O Geth é o que a gente vai utilizar basicamente para rodar e manipular a blockchain. Ele é o, digamos assim, o terminal da Ethereum. E o Puppet ele vai auxiliar a gente no processo de criação do bloco Gênesis. Então, o bloco Gênesis ele tem algumas configurações que são importantes para o gerenciamento da Ethereum. Como é o bloco inicial, é ela que vai conter as configurações de como é que a nossa blockchain vai se comportar. Então, por exemplo, vai ser com o auxílio do Puppet que a gente vai criar a Gênesis, e nela, por exemplo, vai ter que a gente vai colocar Ethers, né, a moeda da Ethereum, dentro das contas que a gente vai criar. Por que isso é importante? Porque as transações que a gente vai fazer, elas pedem uma taxa, né, justamente para o gerenciamento da blockchain. Porque os mineradores eles precisam, né, ser pagos para que eles continuem trabalhando para manter a rede. Então, são essas taxas, essas pequenas taxas que são utilizadas para pagar os mineradores para eles continuarem trabalhando. Então, no momento que a gente vai fazer o deploy do nosso contrato inteligente, mais na frente, a gente paga para que esse contrato entre na rede. Assim como esse primeiro momento a gente vai fazer uma transferência entre duas contas, então é necessário que as contas previamente tenham algum valor. Senão acontece o que a gente viu lá na prática, né? Que naquela parte prática da aula passada, em que a gente não tem, quando você vai voltando os blocos, as transações, eu preciso saber, né, ali a Coinbase, de que aquela conta tinha dinheiro.
Então você faz uma transferência, para você fazer a transferência você tem que ter algum valor. E é na Gênesis que a gente insere esse valor. Então nesse primeiro momento, para inicializar a nossa blockchain, a gente tem o comando get, que a gente pode tanto ver os comandos no site deles, eles têm lá a lista de comandos e para que eles funcionam, ou aqui através do terminal a gente pode utilizar o help. Então ele tem alguns comandos aqui, a maioria deles a gente não vai utilizar, e os que a gente for utilizar eu vou colocar aqui. Mas, por exemplo, ele conta com métricas, é importante para você saber a saúde da sua blockchain, ele mostra o tamanho que ela está ficando e tudo mais. Então, por exemplo, nesse primeiro momento a gente vai criar uma conta nova. Já nesse momento a gente pode utilizar um argumento que é o datadir. Ele, por padrão, cria a nossa conta nessa pasta. A gente pode utilizar ela ou pode colocar um outro valor. Aqui no nosso caso eu vou utilizar essa pasta padrão. Por que é importante ter esse argumento? Né? Porque é o seguinte, além de ficar mais fácil de manusear, né, você sabe onde ela vai estar, a partir dessa pasta é que o Geth ele vai inicializar a tua blockchain. Então ele vai criar um socket de comunicação dentro dessa pasta. Inclusive, uma coisa importante sobre esse socket é que se você está utilizando uma máquina virtual e um Windows, como é o meu caso, ou talvez um Mac, se você utilizar a pasta compartilhada, eu tive que fazer isso por conta de alguns experimentos, em que eu deixava a pasta original na minha máquina, Windows, e compartilhava ela pelo compartilhamento de pastas, né, do VirtualBox, e aí eu não conseguia instanciar, né, inicializar a minha blockchain. Porque quando ele ia criar esse arquivo socket, dá problema no Windows. O Windows não consegue se comunicar por esse arquivo socket. E pelas pesquisas que eu fiz, o Mac também tem esse problema. Então, se você for utilizar, o ideal seria baixar essa pasta ou então criar mesmo dentro do próprio sistema que você está trabalhando, dentro do Linux, dentro da sua máquina virtual. E se for o caso de precisar exportar isso depois, trabalhar com o Google Drive, alguma coisa assim, para poder enviar os arquivos que são importantes. Porque além dessa .ethereum, ela cria um arquivo chamado .etash, que é onde vai estar a blockchain. Então, é essa pasta que vai crescendo ao longo do tempo. Outra coisa que é importante desse argumento datadir é que você, dentro da sua própria, na sua máquina, você pode instanciar vários nós. Então, eu também já tive experimento em que uma única máquina eu pude subir 2, 3 nós para fazer a conversa entre eles. E aí, ao invés de ter que criar várias máquinas. Mas, bom, para criar uma conta nova, a gente vai fazer o get account new. Ele vai pedir uma senha. Essa senha é necessária porque dentro do mundo real, né, a gente está criando uma blockchain privada, mas dentro do mundo real é dinheiro real que você vai trabalhar, né? O Ether ele tem uma conversão ali para dólar, para real, para qualquer outra moeda. Então é necessário ter uma senha para que essa tua conta permaneça segura. A tua conta é o endereço, e esse endereço ele é um arquivo físico. Então, qualquer pessoa que tivesse acesso a esse arquivo físico, ele poderia trabalhar com o valor que tu tem dentro da tua conta. Então a senha é necessária aí por um motivo de segurança. E a gente vai ver mais tarde que quando eu tento fazer uma transação, tu tem que destravar a tua conta para poder trabalhar com ela. Até no momento que tu for trabalhar com o contrato inteligente, a gente vai ver que é necessário destravar, porque tu tem que pagar uma taxa para a tua blockchain. E aí, nesse caso, tu precisa destravar a tua conta para ela ver se tu tem os fundos necessários para pagar essa taxa, que lá a gente chama de gas, e aí poder fazer essa transferência desse fundo. Então, aqui nesse primeiro momento, uma senha, vai pedir para repetir. E pronto, a gente pode verificar lá naquela pasta que eu falei. Ele vai ter esse key store, que é uma pasta que é criada justamente para
ter todas as suas contas lá dentro. É que uma informação importante é que ele já te dá o teu endereço público, aqui. É com esse endereço que tu vai utilizar para transferir fundos e para comunicar, né, dentro da rede. E é que ele diz justamente esse caminho que eu estou acessando agora, o ponto Ethereum. Então aqui dentro desse Key Store, eu vou ter o arquivo físico do meu endereço. Se vocês forem verificar, esse valor aqui no final é exatamente o meu endereço. E se eu abrir o arquivo também, ele é uma espécie de JSON, que lá dentro vai ter um campo chamado address, que tem esse valor. Bom, como nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com transferência entre duas contas para verificar o funcionamento da blockchain, então aqui eu vou criar uma outra conta. A senha também não importa, vou colocar a mesma. E aí novamente o mesmo processo. Ele me diz o endereço público, e aí eu consigo ver que agora eu tenho dois arquivos físicos, são os dois endereços que eu tenho lá na minha blockchain agora. Bom, é importante lembrar que esse GEF, como ele é o console, né, padrão da Ethereum, então com ele tu consegue colocar o teu computador para minerar dentro da própria rede Ethereum. Cria uma conta lá, tu vai ter a tua carteira e aí tu consegue trabalhar com Ethereum mesmo, né? Mas aí tem alguns argumentos dentro dela que fazem com que a gente crie a nossa privada, que aí só quem a gente controla tem acesso. É por isso que é importante a gente criar a Gênesis, né? Que é o primeiro bloco e é onde a gente vai definir todas essas informações. Então aqui eu vou criar um outro terminal para a gente poder manter os endereços aqui de forma mais fácil. E aí para criar o Gênesis, o comando é esse puppet, que aí é um outro terminal, que aqui ele vai dizer para a gente, é tipo um tutorial, né? É um guia para a gente criar esse arquivo mais fácil. Porque você pode ter o Gênesis já criado mesmo, você pode fazer ele num Nano, no Notepad, no Sublime, e só fazer as alterações do endereço que vai funcionar normalmente. Esse Puppet, ele é justamente para tirar esse trabalho da gente de saber como criar esse arquivo Gênesis, e aí o próprio terminal aí com algumas informações, ele vai ajudar a gente a saber a criar esse arquivo Gênesis. Então aqui a primeira pergunta que ele tem é o nome da rede, e aqui pode ser qualquer nome na redes. E aqui algumas informações, né? Então o que a gente quer é configurar o novo Genesis. E aí ele pergunta se a gente vai criar uma nova ou importar alguma já existente. Isso é importante porque a gente pode ter já um arquivo Genesis vindo de algum outro lugar e a gente quer importar para dentro da nossa rede. Aqui, no caso, a nossa rede se chama redes. Mas a gente pode estar querendo importar esse arquivo já sem ter que colocar lá dentro da pasta certinho e tudo mais, indo pelos caminhos corretos, né? Então aqui a gente vai criar uma nova. E aqui tem dois tipos de consenso. A iTash e o click. A iTash é o tipo, digamos assim, mais conhecido, que é o Proof of Work. O que acontece? Qualquer nó pode ser um nó minerador. E aí, os nós mineradores, como a gente viu, são eles que vão validar as transações e criar blocos para poderem ir para a cadeia de blocos, né, a blockchain. E aí, qualquer nó pode ser um nó minerador. E aí tem todos nós vão trabalhar a fim de manter a rede e achar, né, tentar conseguir aí uma fração de Ether para poder também ser recompensados. E o outro modo é o click, que é o Proof of Authority. E aí esse modo, essa configuração de consenso, determinados nós vão ter a capacidade de minerar. Ou seja, poucos nós dentro da rede eles são capazes de serem os mineradores. Esse segundo modo de consenso ele é bom para o caso de você ter uma rede com poucos nós. E aí você elege um como
o padrão, né, o minerador, e todos os outros eles podem só submeter transações, que aí é por esse modo que a gente vai trabalhar. A gente vai ter um único nó minerador, que aqui a gente vai ter nessa primeira parte, são duas contas, né? Então só uma delas vai, digamos assim, ser a administradora. A gente vai pelo clique. Aí quantos segundos vai ter o bloco? Então, é aqui que a gente vai definir a dificuldade. Né? Por padrão, o Ethereum trabalha com 15 segundos, a Bitcoin trabalha com 10 minutos. Ou seja, aqui, de certo modo, influencia, né, a dificuldade, porque eu só tenho um único nó minerador, esse único nó vai demorar 15 segundos. Então ele vai ter uma dificuldade X. Quanto mais nós eu colocar, mais força de trabalho eu vou ter. Se eu tenho mais força de trabalho para continuar os 15 segundos, senão se eu tivesse muita força de trabalho, esse tempo ia cair. Então a blockchain aí ela é autorregulável, porque se eu vou ter muitos nós minerando, ele vai aumentar a dificuldade para que eu continue tendo somente os 15 segundos ali na criação de um bloco. Como esse é o padrão, a gente vai continuar com ele. Aí aqui, qual vai ser a conta, né, que vai receber um valor. Então aqui a gente vai colocar essa primeira. Que é ela que vai comandar, assim, a gente não seria bem comandar o termo, né? É porque dentro da Ethereum ela vai ter um nó que é ele que vai receber as taxas. Porque dentro do clique você nem todo mundo, né, vai trabalhar. Então você pode dizer para quais mineradores vão receber essa taxa. Ou seja, o dinheiro, né, os Ethers vão ser concentrados nessa conta. Então, por mais que uma segunda, terceira, quarta conta tenha fundos e essas outras contas que submeterem, por exemplo, contratos inteligentes, esse pagamento que vai para a rede, ela vai para essa conta que foi definida no passo anterior. Nesse passo ele vai perguntar quantas contas, quais contas vão receber um valor inicial. Se eu não me engano, esse valor inicial da que ele coloca aqui pelo Puppet é de 2 milhões de Ether, então é um valor bem alto, né? Que é justamente como uma rede privada para você ter uma liberdade maior de trabalhar sem ter perigo nenhum de ter que ficar recriando. Por exemplo, se a gente definisse um valor de 1 Ether, então rapidamente as transações iam acontecer, né? Você ia ter que ficar pagando taxa, e aí esse valor ia acabar e tu não ia ter mais para onde correr, ia ter que refazer a tua rede, criar, não ter que recriar a Gênesis, bastava tu ter que deletar a tua blockchain e subir ela de novo para poder ter de novo esse um Ether para poder, né, continuar com o teu experimento. Então aqui ele já coloca um valor bem alto para não ter esse problema. Então as contas que vão receber algum dinheiro serão as duas, que poderiam ter mais contas, como poderia ser só a primeira. Já que a gente vai trabalhar com essa transferência, né, para mostrar o funcionamento, então bastaria que a primeira recebesse um valor, tivesse um valor inicial para que ela pudesse transferir para a segunda e a gente vê somente esse valor sendo recebido pela segunda. E aqui a gente vai trabalhar com as duas. Bom, aqui ele vai perguntar se vão ter valores pré-compilados com um Whey. Aqui a gente vai dizer que não, porque o que ele vai fazer? Ele vai criar endereços de 0000 até tudo F com o valor de um Whey. Né? É para dizer que aquela conta já existe e que ninguém vai poder criar ela, para evitar que alguém apareça com... Porque, por exemplo, aqui não tem nenhum valor, mas é uma medida de segurança na hora que tu está criando a Gênesis, porque tu, por algum motivo, poderia colocar um valor numa carteira que não é tua, digamos assim, e aí alguém vem, cria uma conta, por um acaso essa conta é aquela conta que tu colocou um valor, e aí o cara já cria uma conta com um valor enorme de Ether, né, com fundo. Então aqui ele recomenda que sim, justamente para evitar esse problema, né, para dar uma margem de segurança. Como aqui a gente vai trabalhar só com dessas duas contas, e não tem problema de nenhum de ninguém acessar essa blockchain de forma externa, e também se acessar não teria problema nenhum, já que a gente não está trabalhando com valor, né, moedas fiduciárias, né, o real, o dólar.
Então não tem problema nenhum, aqui a gente vai colocar não para que o arquivo fique menor. Cada blockchain ela é reconhecida por um ID. Se eu não me engano, a padrão, a Ethereum mesmo é 1, mas a própria Ethereum ela tem outras redes, outras cadeias, que é a Rinkeby, que é uma blockchain da própria Ethereum, só que para testes. Então tu consegue criar uma conta e colocar. Existem outros meios para fazer teste, porque nem todo mundo que quer estudar, digamos assim, contratos inteligentes, ele quer montar uma rede privada e fazer os testes na rede privada. Leva um tempo, às vezes a pessoa não tem processamento para manter aquela rede, então ela quer realmente só testar o funcionamento do contrato. Então ela utiliza uma dessas redes que já existem, eu tenho quase certeza que é a Rinkeby, e aí ela é uma rede funcional, tem lá os mineradores, tudo funcionando, e aí existem alguns meios de tu colocar um dinheiro, digamos assim, falso dentro. Então existe um site que tu coloca um valor dentro da tua carteira que tu vai criar, e aí com essa carteira tu consegue submeter contratos inteligentes. Então aqui a gente vai colocar um valor aleatório, para não ter perigo da gente acessar nenhuma outra rede. E aí pronto, a Genesis foi criada. Então finalizada a configuração, agora a gente vai exportar, né, transformar toda essa configuração que está dentro do Puppet para um arquivo. Então a gente vai voltar na opção 2, né, de gerenciamento da Genesis, e vai mandar exportar esse arquivo Genesis. Então nessa parte de exportação ele pergunta qual é a pasta que a gente vai querer criar esses arquivos Genesis. Por padrão aí ele vai utilizar a nossa, a gente poderia definir um outro caminho, mas aí eu vou dar Enter, que é o atual, e pronto. Ele exportou, ele criou esse arquivo Genesis. No nosso caso aqui ele chamou de redes.json. Então a gente vai sair, um Ctrl+C normal, e por exemplo, se a gente for verificar esses arquivos de configuração, a gente vai utilizar o programa que você quiser, né, para verificar esse arquivo de texto. Mas eu vou utilizar aqui o nano, então redes.json, que é o nosso arquivo de Genesis. E aqui eu tenho as configurações, né, para o funcionamento da nossa rede. Aqui é um arquivo JSON, então aqui tem as configurações que a gente colocou lá. Tem aqui o ID da nossa rede, 7854. Outra configuração importante aqui é o período, né, aqui o tipo de consenso que a gente utilizou, o clique. O período, que aqui é os 15 segundos. Outra coisa importante é essa dificuldade, que ela começa com 1, mas é importante saber que essa dificuldade ela vai aumentando, né? Pela explicação de vai aumentando a quantidade de mineradores, e aí para o período permanecer o mesmo, essa dificuldade tem que aumentar. E aqui embaixo a gente tem a alocação das nossas carteiras. Então aqui tem o ID das nossas duas carteiras, ou o endereço, né, dessas nossas duas carteiras, e aqui o balanço dela, que é esse número gigantesco, e isso tudo em ETH. Então pronto, para sair aqui do Nano Ctrl+X, e agora a gente vai instanciar, né, inicializar a nossa blockchain. Então getInit, e aí para quem utilizou o argumento datadir, você vai ter que dizer o datadir e a pasta. Aqui no nosso caso é .ethereum, que é a padrão. Mas aí caso você não tenha utilizado a padrão, é só colocar aqui o argumento dela. E aí o arquivo Genesis. No nosso caso aqui foi chamado de redes.json. Então aqui o que ele fez? Ele pegou esse arquivo JSON, leu as configurações dele e instanciou e criou o nosso primeiro bloco, né? E persistiu aqui o dado na nossa database, aqui, né, o tempo que ele levou, então tempo muito pequeno. E aí pronto, aqui ele diz que criou aqui o nosso bloco com sucesso, então aqui a gente já tem um bloco 0, bloco Genesis, que é nele que vai estar o nosso balanço, as nossas contas e o quanto de Ether já tem dentro delas. Então, primeiro, a blockchain aqui, ela tá parada, né? Eu não tenho nenhum minerador, eu não tenho nenhum nó rodando ela, então para isso a gente vai ter que fazer um geth
apontar, né, para onde está. Então, datad, a pasta. Aqui, lembrando, a gente está utilizando a pasta padrão, que é o ponto Ethereum. Então, se eu quiser, eu não preciso desse argumento, já que ela é a padrão, mas aí para quem está utilizando esse argumento diferente, é aqui que ele entra. O ID da nossa rede, 7854. Aqui a gente vai colocar um argumento de NoDiscover, já que é uma rede privada, uma rede fechada, esse argumento aqui é totalmente opcional. Só que aí a diferença é que aqui a nossa rede, o nosso nó, ele não vai ficar procurando outros nós dentro da rede. Já que a gente está abrindo só um, aqui a diferença é pouca, mas aí ele vai ter um consumo menor, né? Já que ele não vai precisar ficar procurando ninguém. Outra coisa, depois, né, para quem for fazer testes, experimentos envolvendo a blockchain, tem como você dizer para que um determinado nó procure um outro nó, que é o que a gente chama de... tem os chamados boot nodes, que são nós que estão lá para serem reconhecidos. Então a gente pode apontar para determinados nós e aí toda a rede vai ter o conhecimento da rede por meio de um nó que tem conhecimento de outros nós. Então todo mundo vai acabar tendo conhecimento da rede por completo sem precisar procurar ninguém, só a partir de um único nó que tem conhecimento dos outros nós. Isso a gente pode fazer com um nó real, que está lá funcionando, minerando, mas dentro da própria Ethereum existem esses dummies, né? Esses nós, digamos assim, que não estão fazendo nada, eles estão só simplesmente lá para ajudar com que outros nós conheçam a rede mais facilmente. Então é bastante comum dentro da Ethereum, da rede mesmo, existem vários, digamos, nós que não fazem nada, eles estão lá só para serem reconhecidos. Outro argumento que é necessário, já que a gente está subindo um único nó, é necessário que a gente tenha, já que é um único nó, é necessário que esse nó seja um minerador. Porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer uma transação, e essa transação ela nunca vai ser efetivada, porque ela foi jogada para a rede, né? Estão transferindo fundos da conta A para a conta B, mas não tem ninguém para validar essa transação. Então essa transação nunca vai acontecer, vai rolar um timeout, se eu não me engano são 700 segundos, acho que ele fica esperando esse tempo, é um tempo relativamente grande, e aí como nenhum minerador recebeu essa transação, validou e jogou dentro de um bloco, ela nunca acontece, a transação não acontece, então quem fez a transação ela fica esperando um EC. Como ela não tem esse retorno, então a transação não acontece e, digamos assim, crasha, né? Não sai fundo, não acontece nada. Só a transação não é validada. Então volta ao estado anterior. Então a gente precisa desse nó minerador. E aí vai ter um argumento que eu não vou colocar agora, que é um unlock, que é justamente para destravar a conta. Ele é importante justamente para a gente não ficar tendo que destravar o tempo todo. Mas agora eu vou instanciar ele sem esse unlock para a gente ver dentro do terminal como é que ele funciona. Então aqui eu vou ter instanciando um nó. Esse terminal, ó, pronto. Aí aqui, no caso, ele vai dizer que precisa de uma senha, né? Porque ele, ó, identificou um novo nó e está atrás de minerar ele para colocar na cadeia. Que esse primeiro nó é justamente a Gênesis. Então a gente iniciou um processo de mineração, mas a gente não liberou a conta. Mesmo que a gente não vá gastar, né, já que a gente definiu que esse daqui seria o nó que receberia os valores de taxa, ele precisa ser destravado para receber esses valores. Se a gente tentar acessar o terminal, a gente tem como ver um console, né, porque aqui eu só inicializei o nó. Eu não estou trabalhando com a rede, aqui ele vai ficar trabalhando em background. Então, esse terminal aqui ele não pode ser fechado. Então a gente vai criar um outro. E aqui, como a gente pode ver, ó, tem um endpoint IPC que foi criado, que é justamente aquele socket que eu falei lá atrás, que é criado. Então ele é criado dentro da nossa pasta, e aí ele é chamado de gef.ipc. Uma das maneiras de a gente acessar esse nó é justamente fazer o acesso por meio desse arquivo. A gente pode utilizar o endereço e a porta, que é 8545, mas aí a gente tem que colocar uns outros argumentos, e como a gente está trabalhando tudo no padrão, não tem a necessidade de eu
colocar só essa porta, só para a gente trabalhar pelo endereço. Então a gente pode utilizar diretamente o arquivo para acessar o console dessa blockchain. Então eu vou criar um outro terminal, e aí eu vou acessar o console, que é um GetAttached, eu vou me prender a essa blockchain, e aí eu vou passar o endereço de onde é que está aquele arquivo. Então, .ethereum, e aí o gef.ipc. Então aqui, ó, tive acesso ao console JavaScript, e aqui eu consigo ter acesso a todas as informações presentes na blockchain. Então eu consigo ver, por exemplo, a dificuldade do bloco, quantas carteiras tem nesse nó, né, nessa máquina. Eu não consigo ter acesso a todas as contas a partir daqui, mas eu consigo, a partir de, por exemplo, esse módulo, o personal, ter acesso à informação das minhas informações pessoais. Então é personal.list accounts, e aí ele me traz, por exemplo, os meus dois endereços. Outra forma de ver as contas, que ela vai trazer um pouco mais de informação, é utilizando o personal, e aí list wallets, que aí ele vai listar as carteiras. Então, além do endereço, ele vai trazer onde é que ela está armazenada fisicamente e o status dela, que é travada. Então, essa daqui é a nossa primeira conta. A gente precisaria destravar ela para o nosso nó começar a funcionar, né, digamos assim, para começar a ter o funcionamento de mineração. Então aqui ela está travada, e aí para destravar a gente vai ter duas maneiras. Dentro do próprio terminal, que é personal.unlockAccount, e aqui eu vou ter um primeiro argumento que é o endereço. Então eu vou passar esse primeiro endereço. E aí eu posso ter um segundo endereço, que é a minha senha, propriamente dita. Então eu posso escrever ela diretamente aqui, mas isso não é muito recomendado. Tudo bem que você está na sua máquina, é uma rede privada e tudo mais, mas aí pode ser que, né, alguém consiga recuperar essa informação aí através do histórico. Então o ideal é não colocar a senha, e aí até porque ele pergunta a senha depois e ela nem aparece na tela. Então é a forma melhor, né? Já que você não expõe a senha de jeito nenhum. E aí se a gente colocar personal list wallets, a primeira conta agora está desbloqueada, enquanto a primeira continua bloqueada. Aí essa é uma das maneiras de destravar para fazer a transferência de fundos. Mas aí, por exemplo, aqui o nosso nó, ele ainda não consegue minerar. Porque que eu fiz digamos assim, eu destravei a conta para fazer essa transferência, mas o nó lá não está destravado. Então, além desse destravamento aqui, tem o destravamento da conta mesmo, do nó, porque o nó você vai colocar uma conta para ser aquele nó. Mesmo eu tendo duas contas nessa máquina, né, que é esse caso, cada nó só tem um endereço. Então, a gente precisa definir qual é esse endereço no momento de inicialização do nó, que é para onde ele vai minerar, né, para onde ele vai transferir os fundos dessa taxa ou uma eventual bonificação aí que ele vai receber por estar minerando o nó, minerando um bloco. Então, que a gente finaliza esse nó, né, ele não conseguiu minerar nada, e aí aqui ele vai ter o argumento unlock, e aqui a gente vai passar o nosso endereço. Pronto, aí aqui ele está pedindo a senha, veio de uma forma meio bagunçada, mas ó, não está acontecendo mais nada do terminal, ele está travado. Mas você pode ver aqui ó, que ele está destravando essa primeira conta, são 3 tentativas e ele está esperando uma senha. Que a gente digita ela, também não aparece no terminal. E aí agora ele destravou e aí ele já começou, ó, ele identificou que tem um novo bloco para ser minerado. E aí começou um trabalho de mineração. Então aqui ó, o nosso nó está funcionando de verdade, né? Então eu tenho um endereço atrelado a ele, ele tá destravado e ele agora consegue funcionar perfeitamente. Tanto que se a gente abrir lá o console novamente, e aí em Personal List Wallets, a gente vai ver que a primeira conta ela já inicializou destravada.
Só que é o seguinte, esse método ele é um pouco trabalhoso caso você tenha que refazer esse processo várias vezes. Então, por exemplo, quando você está fazendo um experimento, é comum você ter que reabrir esse nó, né? Então, por exemplo, tem o experimento que eu estou fazendo dentro de containers. Então, é super normal eu subir o container e eu já quero que esse container abra o nó e que essa conta já seja destravada. Então, eu não vou estar abrindo container por container, vamos dizer, que eu coloque 100 nós para minerar. Então, eu vou abrir 100 containers de um por um e ficar digitando uma senha. Então, outra forma, existe um argumento chamado password, que aí nele eu posso digitar aqui minha senha. Só que aí tem um problema de, novamente, né, do histórico. Então alguém pode vir aqui no teu computador e digitar um history e vai ver tua senha, tá lá exposta. Então para evitar isso, a gente pode utilizar um arquivo. Então eu posso, por exemplo, criar aqui um arquivo chamado passwords e passar ele como argumento. Aí aqui eu vou criar ele. E aí eu boto minha senha pura. Salvo. E aqui, ó, passando como argumento o arquivo. Então aí ó, ele já começou, ele já identificou que tem um bloco, já começou a minerar, então no momento nenhum ele pediu minha senha, então ele já destravou lá a conta e já começou o trabalho de mineração. Se a gente abrir aqui o console novamente, foi em Personal List Wallets, a primeira conta ela já está desbloqueada. Bom, agora a gente pode fazer uma transferência entre as contas. Se a gente tentasse fazer uma transferência antes, ele dá um problema de que a conta estava travada. Por exemplo, eu posso fazer aqui para experiência, porque, por exemplo, o comando para fazer essa transferência, você utiliza o módulo ETH, e aí é ele que faz todo esse controle de enviar transferências, né, de criar transações dentro da blockchain. Então, aqui para facilitar o nosso trabalho, dentro desse próprio módulo ETH, ele tem um array chamado accounts. Então aqui tem essa primeira e tem a segunda. Então, a partir de agora, ao invés de a gente ficar no copy e cola de endereço, a gente vai trabalhar com esse array. Então, utilizando o módulo ETH, a gente vai vai fazer uma transação, vai enviar uma transação, e aí essa função ela tem como parâmetro um dicionário, né, um JSON, e aí as variáveis que estão dentro dele é o from, né, da onde vai sair. Então, ao invés da gente colocar aquela primeira conta que a gente sabe que está destravada, a gente vai colocar a segunda conta. Digamos assim que eu estou tentando tentando criar uma transação de uma conta que não é minha. Então, accounts, e aí é o segundo valor, né, o 4F aqui é a posição 1. Para quem eu estou mandando, caso eu tentasse, digamos assim, hackear, né, outra conta, enviar de outra conta para mim, é thaccounts 0, e aqui um valor. Aqui, então, ó, autenticação, ele precisa de uma autenticação, né? Então, ele precisa de uma senha ou que a conta esteja destravada, né? Novamente, Personal List Wallets. Essa segunda conta, ela está travada, por isso a gente não conseguiu fazer essa transação. Caso a gente tentasse fazer essa transação da nossa conta, que aqui a gente tem a senha e está destravada, para uma outra conta, ele permite. Ó, transação submetida. O que acontece? Quando eu faço uma transação, ele me dá um hash, digamos assim, é um recibo. Então aqui eu estou falando, ó, envia da minha conta para essa outra conta esse valor. E aí ele pega e a blockchain ela me dá um recibo. Através desse recibo, né, você trabalhando aí com uma blockchain mesmo, a Ethereum e real, existem sites que tu pode passar esse recibo, né, esse valor hash, e aí ele vai te dizer, ó, houve uma transferência, foi de valor X da conta A para a conta B. Então tu tem todo esse histórico, né? Vai para esse livro razão. Então, justamente esse hash aqui foi recebido, que é o 6658, ele foi recebido aqui na nossa blockchain, né? Foi entendido pelo nosso nome minerador, aqui é o full hash 6658.
E aí ele entrou essa transação, e aí ele foi minerar e colocou dentro de um bloco, né? E aí, pronto. Esse é o básico, né, da blockchain. Então a gente conseguiu criar o nosso bloco Gênesis, conseguiu inicializar e aí conseguiu também fazer uma transferência entre contas. Nessa parte de destravar ela é bastante importante para quando a gente for trabalhar com os contratos inteligentes, já que o que é que vai acontecer? Esse recibo aqui vai ser como eu vou colocar o contrato dentro da rede. Então, ele vai ser um código lá auto-executável que vai estar dentro da blockchain, e para estar dentro da blockchain, ele precisa ter um endereço dentro da blockchain. Então, para mim colocar esse endereço dentro da blockchain, eu tenho que pagar uma taxa, né, que é o que vai servir para pagar os mineradores. Então, aí eu vou ter esse custo, e por isso essa minha conta que eu vou estar colocando, vou estar utilizando para colocar o contrato, ela tem que ser destravada, porque justamente eu vou fazer uma transação, eu vou pagar para a rede para que aquele contrato, né, permaneça lá dentro.